Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, abra a palavra do Senhor comigo, por gentileza. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. A nossa leitura, obrigado minha irmã. Nossa leitura será do verso 7. A partir do verso 7 nós vamos fazer a leitura. Não será uma leitura extensa, porém necessária. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, a partir do verso 7. Todos estão felizes com Cristo? Vou te dar alguns motivos para você se alegrar, você está vivo. Vou te dar outro motivo para você se alegrar, você está de pé. Mas um motivo para você se alegrar, Deus está neste lugar. Mas um motivo para você alegrar, você está bem, está saudável, está bonito. Então se alegre, porque Deus tem cuidado de ti. E a melhor notícia que eu posso te dar nessa noite é que o mesmo Deus que te levanta é o mesmo Deus que vai vir para buscar essa igreja, e nós estaremos juntos para glorificar o Senhor na glória. Quem crer assim? Todos acharam? Se você achou, diga assim comigo: achei. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Sabe por quê? Diga assim comigo: por quê? Assim diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de suas mãos. Podei-vos assentar adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouco dessa palavra profética, já que estamos no culto profético. Uma vez que estamos nesse ambiente profético, onde Deus fala e o povo escuta, onde Deus fala do coração do homem, e o homem ou a mulher recebe esta palavra. Então é nesse ambiente que nós vamos trabalhar esse texto nessa noite. Vimos, pois, palavras do profeta Ageu, ou palavras de Deus, transmitidas através do profeta Ageu, e que parece estranho para nós, porque o que nos mostra no texto lido é Deus falando ao povo, só que não são palavras de bênção. Deus está falando, ou Deus está levando essa palavra, mostrando para eles o porquê da seca, o porquê da falta de mantimento, o porquê da falta da fartura, o porquê da falta do alimento. Mas com isso, nós temos que entender o porquê que isso está acontecendo. Pois bem, no livro de Esdras, no capítulo de número 1, a partir do verso 1, nós vamos ver as palavras do Senhor, direcionada a um rei persa, por nome de Ciro, levantado por Deus, e que no livro de Isaías, a partir do capítulo 44, Deus já determinava que este homem, este rei da Pérsia, esse rei persa, ele guiaria, ou ele levantaria um povo para que retornasse para Israel e edificasse o templo. O que nós estamos lendo no livro de Ageu são após 70 anos do cativeiro babilônico, estão agora retornando, como a gente vê no livro de Esdras, a partir do capítulo 1, só que no livro de Ageu está exatamente 16 anos depois dessa volta. Nós temos um povo que retorna para Israel, retorna para Jerusalém, mas que agora não estão seguindo fielmente o que Deus determinara. Ora, quando Deus fala para o rei por nome Ciro, é o próprio Ciro que determina: olha,
vocês retornarão, vocês irão para Jerusalém, mas quando chegarem lá, levantem uma casa para o Senhor, levante um local de sacrifício, levante um local de adoração, porque este Deus, ainda que habite no coração do homem, ele precisa ter uma casa onde ele seja adorado. Eu quero louvar a Deus essa noite, porque estamos no espaço, estamos no lugar certo, onde nós clamamos e Deus responde, onde nós falamos e ele atende a nossa oração. Ele precisa ser erguida uma casa onde ele deve ser adorado, e na 215 da Main Street de Danbury é o lugar onde ele é adorado, é o lugar onde ele é exaltado. Então, se eu fosse você, não ficava de boca fechada, porque este é o lugar onde ele deve ser adorado. Oh glória! E está agora Ageu tendo que liberar uma palavra ao povo que retornou do cativeiro, teve de volta a posse de suas terras. Porém, no capítulo de número 1, no verso de número 4, está o povo questionando a Deus: por acaso não é tempo de nós edificarmos a nossa casa? E Deus responde para eles: por acaso este não é o tempo de edificar a casa do Senhor, que está em ruínas? Ora, enquanto vocês habitam em casas de madeira riquíssima, de madeira refinada, a casa do Senhor está em ruínas. Deus traz o povo de volta, Deus restitui as terras. Você entende o que é restituição, meus irmãos? Vocês entendem o que é ter o que é seu de volta, ter o que é seu de herança de volta, ter as posses de volta? Porém, esses povos estão retornando, retornam para Jerusalém, retornam para Israel, mas o propósito de Deus é: retornem para Jerusalém e edifiquem a casa do Senhor. Eles retornam para Israel, retornam cada um para o seu lar, mas no verso 4 do capítulo 1 fala que eles estão fazendo para eles habitações em casas apaineladas. O próprio rei, por nome de Ciro, quando ele determina o retorno, ele fala assim: olha, a despesa, toda a madeira, o ouro, a prata é dever do rei, sairá da casa real, eu darei. Porém, esse povo está agora em suas propriedades, fazendo cada um para si uma casa mais bonita que a outra. Olha, a minha casa tem painéis de acácia, olha, na minha casa tem painéis de madeira fina. E Deus está questionando: como está a casa do Senhor? Não é que Deus não queira que você viva em casa painelada, não é que Deus não queira que você viva a fartura, não é que Deus não queira que você tenha ouro, prata na sua casa, não é isso, não é sobre isso, é sobre primeiro estar direcionado na casa do Senhor, é sobre primeiro edificar a casa do Senhor, é sobre primeiro entregar na casa dele, porque para quem entrega primeiro na casa do Senhor, tem recompensa. Para quem entrega primeiro para o Senhor, tem mão levantada e tem oração respondida. Para quem entrega tudo ao Senhor como primícia, Deus não deixa os céus fechados. Deus não deixa o céu fechado, Deus abre os céus para o povo. Estão vivendo este momento de retorno para casa, mas não tem fartura, mas não tem alegria. O que planta não colhe, é o que a palavra nos ensina. Tem de semeado muito, mas tem colhido pouco. Comeis, mas não fartai-vos. Bebeis, mas mantém com sede. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. É como se colocasse numa bolsa, a bolsa está furada e tudo vai embora. Não prospera, não tem alegria, não tem mantimento. Olha para a casa e não tem alimento. Olha para os campos e os campos não estão produzindo. E é momento de questionar a Deus: Deus, como é que o Senhor nos tira da Babilônia e nos traz de volta, porém não nos dá o que nós precisamos? O questionamento deles é: por que Deus não prospera? E a resposta de Deus é para eles: porque vocês são infiéis. Porque vocês não entregam primeiro para Deus.
Deus mandou edificar a casa e cada um está procurando a sua casa mais bonita do que a outra e se esquece do que foi ordenado. Quantos aqui já receberam a palavra de Deus? E eu tenho certeza que essa palavra não foi para você, mas foi para Ele. Você vai cantar, mas não será para você, será para Ele. Você vai pregar uma palavra, mas não é a tua palavra, é a palavra dele. Você vai ir em lugares que você nunca imaginaria, mas não é sobre você, é sobre Ele. Quando você entende que é tudo sobre Ele, que é para Ele, por Ele são feitas todas as coisas começam a mudar de direção, começam a mudar de forma. Na primeira parte deste livro, com apenas dois capítulos, tem essa conversa, esse diálogo entre o profeta Ageu e Deus, questionando, Ageu questionando e Deus respondendo. E é Deus então falando: olha, quer as coisas boas, entrega primeiro para Deus. Estamos falando de primícias. Quando Deus ordenou que eles voltassem para casa, Deus não liberou a seguinte palavra ao rei Ciro, dizendo: olha, pode voltar que eu vou manter a sua casa, eu vou manter a sua família. Não, eu vou manter a casa do Senhor. O gasto que tiver, meu irmão, não estamos falando de escassez, porque eles estão retornando pobre. Estamos falando de um povo que retorna pobre, mas quer se manter na pobreza, porque não escuta o que Deus ordena. Estão retornando, mas cada um, quando recebia a madeira que era para a casa do Senhor, cada um levava um pouquinho para casa. Um levava 20 madeira, outros levavam 30, outras 40. O ouro que era para a casa do Senhor, cada um repartiu entre si, talvez entre os próprios levitas, talvez entre os próprios adoradores. Divide, vamos fazer uma rachadinha, um caixa 2, levamos isso aqui, o resto fica resto, mas aí não prospera, aí não anda, aí passa fome. E aí é momento de questionar a Deus: por que estamos passando fome na terra que o Senhor nos plantou? E assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. E esse passado, não estamos falando de tempos passados, porque em algumas traduções vai mostrar essa palavra passado como caminho. Em algumas traduções vai dizer: considerai o vosso caminho, ou seja, considerai o que vocês estão fazendo, ou seja, olha para o que vocês fazem agora, olha o que eu posso fazer. Olha o que vocês estão fazendo. Meu irmão, estamos falando de relacionamento, estamos falando de conversa íntima, Deus e homem, homem e Deus. Estamos falando de alguém que está passando por necessidade e questiona: mas por que eu estou passando necessidade? A resposta para alguém aqui nessa noite é: olhai, considerai o vosso caminho. O que tem feito, o que tem falado, por onde tem andado, o que tem praticado. Pode ser que pode ser não, é certeza de que tudo que você está fazendo hoje, você está recebendo consequências do que você já fez, resultado do plantio que você já fez, resultado de algo que você semeou, mas que agora está colhendo. Considerai, pois, o vosso passado, considerai, pois, o vosso caminho. Agora subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, porque dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Por isso o céu está cerrado, não tem orvalho, não tem chuva. Por isso tem a seca sobre a terra e sobre os montes. O povo não plantava e não colhia, e não era a opressão do inimigo, porque o governo que estava comandando sobre eles, o Império Persa, já tinha liberado, não queria guerra, queria paz. Pelo contrário: não, toma aqui o que vocês precisarem, o que vocês tiverem de gasto, eu vou pagar, não se preocupe. Mas eles não estão preocupando com a casa de Deus. Quem quer ser feliz em pleno 2025? Vou te dar o primeiro segredo da felicidade. E o primeiro segredo da felicidade é: entrega primeiro para a casa do Senhor. Não é sobre dízimo, não é sobre oferta, não é sobre dinheiro, é sobre coração, sobre sinceridade. Eu tenho que trabalhar? Tenho, mas tem um tempo certo, vou para a casa do Senhor, vou adorar, vou buscar.
A minha obrigação como servo do Senhor é ligar para o meu pastor e perguntar: pastor, em que eu posso ajudar? Em que eu posso servir? No que eu posso ser útil na casa do Senhor? Porque quando você entrega para a casa, não é o pastor que vai ficar te devendo. Eu tenho que te dizer uma palavra: Deus não fica devendo ninguém. Entrega para Ele os seus caminhos e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou entrega os seus caminhos ao Senhor e Ele o todo fará. É sobre entrega. Eu entrego e Deus, não é um toma lá da cara, é sobre Deus, é o que Ele faz. O impossível que nós imaginamos, Ele faz muito mais do que pensamos e imaginamos e podemos imaginar. Quem crê nisso? E na segunda parte dessa palavra, porque a primeira parte dessa palavra é: toma vergonha na cara, faz as coisas de Deus e depois vocês vão ver o que vai acontecer. Primeira parte, quem recebe dá glória. A segunda parte dessa palavra é sobre a glória de Deus retornar o templo. Porque pensa comigo, um povo que viveu 70 anos em cativeiros, provavelmente os seus avós, os seus pais morreram na Babilônia, retornando os filhos ou talvez os netos daqueles que foram levados cativo, porque são 70 anos. E eles estão retornando e eles não veem riqueza. Estamos falando de um povo que retorna de um cativeiro que não tinha nem mesmo casa. Quando chegaram tiveram que construir. Agora tem que construir a casa do Senhor. Só que o segundo problema que eles encontram, o primeiro problema é a falta de responsabilidade em dar as coisas primeiro ao Senhor, edificar a casa do Senhor. O segundo problema que eles encontram é que eles não veem a glória da primeira casa. E aí precisa Deus falar cara a cara com eles e perguntar para eles: olha, quem é de vocês que estavam aqui quando tinha o primeiro templo? Quem de vocês estavam aqui quando viu a primeira glória? Aqui ele estava falando sobre aquela glória que enche o templo, na inauguração do templo nos dias de Salomão. Quem de vocês estavam aqui para ver a grandiosa glória de Deus sobre o templo? Para que vocês possam olhar agora e dizer: nós não temos dinheiro, nós não temos madeira, nós não temos nada para construir. E como é que na pobreza veremos a glória de Deus? Ou glória a quem entende que no momento de mais necessidade é o momento que Deus aparece, que Deus se transforma, que Deus realmente mostra quem Ele é na nossa frente, para nós entendermos que não é sobre a nossa força, é sobre a força dEle. Não é sobre aquilo que nós podemos fazer, é aquilo que Ele pode fazer. Não é aquilo que nós podemos aprover, é sobre o que Ele aprove sobre nós. E Deus tem que falar a este povo dizendo: olha, sejam corajosos, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior. É tão interessante isso, porque quando Ciro, no livro de Esdras, no capítulo 1, ele vai ordenar o retorno do povo para construir o templo, ele passa as medidas, ele passa o material. Assim como Deus falou com Davi para que Salomão depois construísse o templo, da mesma forma Deus fala com aquele homem persa que nem a Deus não servia, e ele passa as medidas com exatidão da forma que tem feito. Mas agora existe gente em Jerusalém que chegou, que retornou e que agora está olhando e está falando: meu Deus, a gente até constrói o templo, mas cadê a glória? Cadê a beleza? Cadê a riqueza? Os trabalhadores são pobres, os trabalhadores não têm riqueza para colocar na casa, mas cadê a glória, meu irmão? Não estamos falando sobre ouro e prata, estamos falando de uma presença, estamos falando aqui sobre o Cabor, a glória de Deus. E para a glória de Deus não é sobre riqueza, para a glória de Deus não é sobre exaltar-se, para a glória de Deus é para aquele que se torna o menor no reino do céu será o maior, aquele que se torna servo é aquele que será servido, aquele que se humilhar, a este eu exaltarei. É para quem se torna menor, ele levanta como maior. Estão eles perguntando o porquê disso, daquilo e daquilo outro, e precisa Deus no capítulo de número 2, no verso 8 dizer, verso 7, no final do verso 7 ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, a minha é a prata e o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.
A gente que aqui no dia de hoje está perguntando: mas Senhor, eu não vejo prata, mas Senhor, eu não vejo ouro, eu estou nessa terra, na terra que o Senhor me mandou, e eu recebi a promessa que ia prosperar, mas eu não estou vendo ouro, eu não estou vendo prata. Mas eu quero te convidar a olhar no espelho espiritual nessa noite, e olhar a graça sendo derramada sobre a sua vida, olhar a salvação sendo derramada sobre a sua família, seus filhos sendo abençoados, os seus pais sendo abençoados, a sua família crescendo, multiplicando, seu ministério que chegou aqui morto, sendo levantado por Deus. Nunca foi sobre prata, nunca foi sobre ouro, é sobre a presença de Deus. Oh glória, e quando eu digo essa palavra, eu tenho que te dizer que Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. Se Ele quiser te colocar rico, Ele te coloca. Se Ele quiser te abater, Ele te abate. Mas eu tenho que te dizer nessa noite, uma palavra já foi liberada: a glória será maior, a presença será maior, o poder de Deus na sua vida será maior. Para quem obedece, é claro. Para quem quer fazer as coisas de Deus primeiro, é claro. Para quem se dedica na casa do Senhor, é claro. Ó Zorobabel, seja forte, seja corajoso, assim diz o Senhor. A glória do Senhor será derramada. Não precisa ficar temeroso, não precisa ficar assustado, porque é Ele que ordena, é Ele que libera a palavra, e quando Ele libera, não tem quem pode parar. A terceira parte dessa palavra, a terceira parte desse livro, é que Deus repreende a infidelidade do povo. Primeiro, sobre as coisas de Deus, sobre o templo. Levantou o templo. Olha Deus, o que é que falta agora? Falta glória? Beleza, eu vou mandar a glória. Será maior, como vocês nunca viram. Se vocês ouviam a história daquele tempo, agora vocês virão o que é a glória de Deus de forma espetacular. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque existe um saudosismo muito grande, talvez até em nosso meio, das pessoas que olha, mas quando eu era criança, a criança era batizada com o Espírito Santo. No tempo da minha avó, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. No tempo do meu bisavô era assim, meu irmão. Deus está salvando hoje, Deus está transformando vidas hoje. Tem pessoas sendo curadas de câncer, tem pessoas sendo libertas. Quantos usuários de droga nós temos aqui que foram libertos pela palavra? Quantos que estavam no alcoolismo e foram libertos pela palavra? Eu não preciso viver de um saudosismo, eu preciso viver essa experiência em dizer que o Deus que operou no passado é o mesmo que opera no presente. E se a glória dele no passado era grande, hoje será maior. Mas como que eu sei disso? A partir do momento que eu abro o meu coração, me coloco à disposição para dizer para Deus: Deus, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Não precisa viver de saudosismo, viva do hoje. O Deus que opera ontem, opera hoje. O Deus que fez milagre hoje, opera hoje. O Deus que mudou a história ontem, muda hoje, basta você confiar. O outro problema que Deus encontra em Jerusalém naqueles dias é que os sacerdotes, os homens que deveriam adorar de forma correta, os homens que deveriam sacrificar de forma correta, se tornou impuro. Deus, no capítulo de número 2, no verso de número 13, a última parte do verso diz assim, que é um questionamento entre o Deus e o sacerdote, perguntando sobre se encostasse alguma coisa impura, ficaria impura e tal. E aí eles respondem que sim, ficará impura. Mas Deus responde no capítulo número 2, no verso de número 14, a última parte do verso, depois dos 2 pontos, diz que as obras deles, ou seja, tudo que ele oferece ali, tudo é imundo. Deus está trazendo a palavra profética, sim ou não? Está. Deus está fazendo a reconstrução do templo, sim ou não? Está. Deus está derramando a glória dele, sim ou não? Está. Mas tem um passo muito importante que aí não parte de Deus, agora parte do homem, é sobre a santificação. Porque eles estão oferecendo, o templo já levantou, o templo já está funcionando, a glória de Deus já está envolvendo aquele povo, só que eles ainda estão adorando de forma errada. Na hora de sacrificar,
sacrificam pior. Na hora de ofertar, ofertam pior. Na hora de entregar para Deus, entregam o pior. Gesiel, como é que eu entrego o pior a Deus? Quando você vem num culto como este, onde a palavra é liberada sobre a sua vida, e a sua cabeça não está aqui, o seu pensamento não está aqui, o seu coração não está aqui, então o seu culto não é completo. Como é que tem, Gesiel, um culto que eu faço que não é? Como é que é essa adoração que não é completa? Como é que Deus não recebe a minha adoração quando você não se entrega totalmente? Na hora da oferta é o que der, na hora de entregar algo para o Senhor é o que der. A minha oração será 5 minutos e tá bom demais. A minha adoração será, tem 3 louvores, se eu adorar em um hino já é suficiente. Tem 2 cultos na semana, se eu for em um eu já estou salvo. Não é sobre isso que estamos tratando nessa noite. Estamos tratando de alguém que faz tudo para Deus com inteireza. Tem templo, tem presença, mas ainda tem uma imundícia na adoração. E que palavra forte para nós. E que dificuldade nós temos de entender. E é grande a dificuldade que nós temos de entender que para Deus tem que ser tudo 100%. Que para Deus tem que ser tudo 100%, que para Deus tem que ser tudo 100%, que para Deus tem que ser tudo 100%, que para Deus tem que ser tudo 100%. Malaquias 3, mas em que te roubamos, Senhor, no dízimos e nas ofertas? O que o povo fazia? Na hora da entrega, o novilho malhado deveria ser o limpo, puro, sem mancha, sem mácula. Eu entrego o malhado, esse aqui o preço é menor. Talvez como pregado nessa manhã pelo pastor Cristiano, quando eles iam ao templo, que o próprio Jesus expulsou os cambistas, porque nem mesmo a oferta eles não traziam de casa, chegavam lá, compravam a oferta e entregavam ao sacerdote, dizendo que era dele. Imundícia. Meu irmão, estamos falando de um povo que tem templo, tem a presença, mas ainda não entrega 100%. É alguém que Deus já liberou a palavra, falando que ia prosperar, se eles abrissem o coração para entender melhor. Porém, através dessa palavra de correção, Deus está mostrando para eles, que quando eles entregarem 100%, vai ter uma fartura total. A partir do momento que você entrega 100%, tem 100% de volta. Não é tomar lá da cá, é a mão de Deus. Não é toma lá da cá, é a mão de Deus. É interessante nós falarmos sobre isso, porque o que nós vemos, existe um tempo. No capítulo de número 1, estamos falando do primeiro, no 6º mês, que é o mês de Ulau. Tem um mês que é no primeiro dia do mês, ou seja, no primeiro dia do mês. No 2º mês do rei Dário, que no 2º ano do rei Dário, no 7º mês, que aí já é outro mês, está passando um tempo. Então nós vemos aqui que tem um tempo decorrido de um mês para outro, ou de uma palavra para outra. E o que nós vamos ver, a partir do verso 10 do capítulo de número 2, já é o 4º dia do mês nono, 24º dia do mês nono. Então a gente tem um mês 6, a gente tem um mês 7 e a gente tem um mês nono. No primeiro mês, Deus fala com o povo para que eles reedifiquem o templo. O povo amolece o seu coração, vai trabalhar no templo. No mês 7º, ele promete que vai mandar a glória dele, o cabode, ele manda a glória dele. E agora no mês 9, que é o mês do Quisleu, que é o mesmo mês que tem o Yom Kippur, tem o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. É nesse mês que Deus vai liberar uma palavra dizendo para que o povo se conserte, dizendo para que eles tirem toda a imundícia. Então a gente tem 3 meses, a gente tem um mês 6, tem um mês 7, agora tem um mês 9. São diferentes datas, mas que Deus está trabalhando, moldando o povo. Então quem é inteligente já entende que Deus está liberando a palavra, esperando o povo consertar, para liberar outra palavra. Libera uma palavra, o povo conserta, agora ele dá uma palavra sobre a glória, o povo conserta e libera a glória. E agora na terceira parte, que é no mês 9, ele libera uma palavra falando ao povo assim, limpar toda a imundícia, limpar toda a impureza.
Porém, nessa palavra, ele não vai dar tempo para que se cumpra. Ele vai falar ainda que naquele mesmo dia, isso é no verso 18: considerai e eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, ou seja, no dia 24 do mês nono, a partir deste momento, desse dia, aí ele já não está marcando mais uma data adiante, ele está falando a partir deste momento, para aquele que obedecer, vai plantar e vai colher. A figueira, a videira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos, mas a partir deste dia, eu vos abençoarei. Meu irmão, quer ter as bênçãos do Senhor na sua casa, sim ou não? Quer ter as bênçãos de Deus na sua casa hoje? Quem está disposto? E aí você fica com raiva de mim, se você quiser ou não quiser, para mim não tem problema, que eu estou aqui sendo boca de Deus para a sua vida. Se você quiser a bênção do Senhor na sua casa hoje, você vai tirar hoje toda a imundícia da sua casa. Gesiel, não gosto dessa palavra. Não é problema meu, reclama para Deus. A palavra que Deus traz é uma palavra de correção. A palavra que Deus traz é uma palavra de confronto. A palavra que Deus traz no mesmo lugar que Ele mostra os problemas, traz a resposta para os problemas, e agora Ele vem trazendo uma solução para um problema que eles tinham. Porque Deus não é Deus que faz as coisas pela metade, Ele faz tudo por completo. Demora um tempo. Imagine se Deus chega lá e fala para eles: olha, a partir do dia 1º do mês 6, vocês têm que levantar um templo. Não, Deus não fez isso, porque dependia do homem tomar juízo, fazer as coisas de Deus, e eles fizeram, amoleceram o coração e construíram o templo. A segunda palavra: olha, sejam fortes, sejam corajosos, a minha glória será maior que a da primeira. E eles acreditam nessa palavra, e Deus derrama a glória dele. Porém, na terceira parte, o que eu quero que você entenda é porque o recurso de Deus para aquele momento deveria ser imediato. Para o que tem tempo, Deus trata com tempo, mas para o que tem uma imediatez, Deus vai tratar imediatamente. E o que Deus traz? A presença pode demorar, não tem problema. A construção pode demorar, não tem problema. Mas a entrega sua totalmente tem que ser imediata. Porque a partir do momento que você entrega tudo 100%, é os céus que se abrem da mesma forma, no mesmo momento e no mesmo dia. Deus não determina tempo para abrir os céus, oh glória. Deus não determina o dia que Ele fala: a partir deste dia, eu, o Senhor, vos abençoarei. Quem quer ser abençoado? As coisas começam a mudar de forma, porque nós vemos que não é tão fácil assim ser abençoado. Quantas vezes a gente fala que queremos ser abençoado? Quantas vezes nós falamos que queremos a bênção do Senhor, queremos a glória de Deus, mas o que mais dificulta para nós é entender que para Deus tem que ser 100 por... Para Deus tem que ser 100 por... Eles entregavam sacrifício, mas porém era impuro, e por isso eles não prosperavam. Tudo que eles ofereciam eram contaminados. Mas a partir dessa data Deus libera a bênção. Eu tenho que explicar isto bem fácil para os irmãos entenderem, porque às vezes você pode olhar para mim nessa noite e dizer: mas Gesiel, a bênção do Senhor funciona assim: eu obedeço, ando no caminho de retidão, e vai chegar um dia que Deus vai olhar para mim e vai abençoar. E tudo bem você pensar assim, não tem problema. Mas o que eu quero que você entenda é que aquilo que precisa de uma urgência do tempo, aquilo que precisa de uma urgência, e aí você sabe o quanto está perto da sua bênção, o quanto está longe de você ser realmente totalmente abençoado. E eu quero que você entenda isso, porque se Deus quiser mudar o rumo da sua história, Ele precisa de liberar uma palavra. Se Deus quiser mudar o rumo da sua história, Ele precisa, ou você precisa de mudar um comportamento. Talvez nessa noite seja isso que ainda esteja te prendendo,
ou separando você da sua bênção. E eu não quero que você leve a mal isso, mas eu gostaria que você recebesse com bondade no seu coração e de coração aberto. Que pode estar faltando apenas uma ação para que você seja totalmente abençoado. Olha, o povo tem presença e quanta gente não tem a presença. Olha, o povo tem um templo e quanta gente não tem um templo. Olha, o povo tem a glória e quanta gente não tem a glória. Mas faltava uma atitude para que eles fossem totalmente abençoados no campo, na colheita, na semente que eles semeavam, no campo para produzir. Eu quero que você entenda nessa noite que uma mudança de comportamento sua, uma mudança de comportamento seu é capaz de mover os céus, a ponto de Deus abrir os céus, derramar a chuva, trazer a fartura e tirar da sua vida a escassez. Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você seja liberto, Deus quer que você prospere, sim, mas eu quero que você entenda nessa noite a palavra do Senhor. Enquanto não tiver com o coração inteiro, entregando tudo, não vai prosperar. Será que você pode dar glória por essa palavra? Eu posso te falar que você vai receber a casa ainda esse ano, amém ou não amém? Eu posso te falar que você vai receber um ano e Deus pode me usar para isso, e você receber esse carro esse ano. Só que tem uma atitude que precisa ser mudada. Ageu está falando ao povo: consertou, hoje ainda Deus vai fazer prosperar. Porque o céu estava cerrado, não era por causa que o homem não estava orando, não é por causa que o povo não estava buscando, é por causa que a sua entrega, ou seja, a adoração, o que eles entregavam não estava sendo completo, mas a partir do momento que eles entregassem totalmente, seriam abençoados. A quarta parte desse livro, e aqui a gente já caminha para o final, fala sobre o chamado de Zorobabel. Porque vocês lembram quem são esse povo? É um povo que volta do cativeiro, é um povo que não tem esperança, é um povo que está voltando, mas está voltando pobre. É um povo que está voltando e é levantado Zorobabel como o líder, como o governador sobre aquele povo, porque o Império Persa ainda dominava sobre eles, e eles não veem muitas expectativas. É um povo que passou por 70 anos de cativeiro, então é um povo que está mais acostumado com o cativeiro do que com a liberdade. E é preciso Deus então levantar este homem, levantar uma palavra e dizer que vai derrubar os tronos e os reinos. A força dos reinos ele vai quebrar, destruirá carros e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. E diz assim o Senhor: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como o anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Primeiro, Deus traz uma palavra para edificar o templo, o povo edifica. Agora Deus traz uma palavra para que eles tenham fé, porque a glória será maior, e Deus traz a glória. Depois Deus vem falar sobre um concerto, e o povo faz um concerto. E depois, agora na quarta parte, Deus faz uma promessa a Zorobabel. Só para os irmãos terem ideia, a primeira profecia do profeta Isaías, que já profetizava sobre Ciro, são mais ou menos 150 anos até chegar esse dia, onde Ciro libera o povo vai embora, e agora já tem 16 anos que o povo está na terra, então já tem bastante tempo que essa promessa foi liberada, mas aconteceu. Porém, o que Deus está falando agora a Zorobabel é dizendo a ele que através dele Deus ia quebrar as nações. Deus estava falando: sabe o Império Persa? Eu vou quebrar. Sabe os outros impérios que virão depois dos persas? Eu quebrarei. Todos eles eu despedaçarei. E a Zorobabel ele será para mim como o anel de selar. O anel de selar, ou anel de selagem, nas eras antigas funcionava como uma aliança ou um anel do rei, que tinha o símbolo ou brasão da família real, e ele mergulhava ou colocava a ponta do anel numa cera quente, chegava numa carta, colocava em cima, e era uma carta selada pelo anel do rei. O que Deus está falando para Zorobabel é que usaria ele como um anel, como alguém que selaria uma carta, como alguém que simbolizaria o fechamento, seria a assinatura do rei.
O que Deus está falando para Zorobabel é: sobre todos os reinos da terra eu destituirei, porém a ti eu colocarei acima deles, e você será para mim como aquele que cumpre a minha palavra, como aquele que cumpre o que eu ordeno, como aquele que cumpre o que eu digo. A importância que nós temos de dar a este texto, porque Zorobabel é a semelhança de Cristo. Zorobabel é o que nós podemos chamar de uma figuração do Cristo, aquele que sela, aquele que concretiza, aquele que dá a assinatura final, que sela o que Deus determinou. E a importância que nós temos que dar a isso é porque todas as palavras que Deus prometeu, Ele cumpriu. Prometeu que vinha trazer um homem, mesmo persa, para trazer o resgate ao povo, e aconteceu. Prometeu que ia mandar o Espírito, e aconteceu. O que nós temos que entender nessa palavra, porque ela se cumpre, ela se reflete com o próprio Cristo. Vemos na primeira parte o levantamento do templo, e lá no livro de Mateus nós vamos ver o próprio Jesus dizendo que aquele templo seria derrubado, porém em 3 dias ele levantaria o templo. E aí nós não estamos falando mais de um templo físico, de um local, mas estamos falando de um próprio Cristo, que se era o verbo e que foi prometido como templo, aquele que veio para nos resgatar, o lugar onde nós adoramos, onde nós fazemos sacrifício, tudo para Ele. Na segunda parte dessa profecia é sobre a glória do templo, e nós vemos a glória do Senhor encher o templo. E quando nós olhamos para essa palavra no livro de Ageu, nós vemos um templo menor, nós vemos um templo sem tantas riquezas, nós vemos um templo, é claro que o templo nos dias de Herodes foi enriquecido, trouxe ele muitas riquezas, mas a glória do templo, maior do que a da primeira, onde antes só foi a presença, é o próprio Cristo que vai entrar nesse templo, levantado por Zorobabel. O próprio Deus encarnado na terra entra naquele templo. Então essa palavra se cumpriu. Os dias de sequidão em Israel se passaram e teve dias de fartura, porque o povo obedeceu. E como eu já disse, a quarta parte dessa palavra, onde nós fazemos a outra ligação com Cristo, é porque como Zorobabel foi levantado em tempos como um governador para trazer paz, para selar uma promessa, o próprio Cristo, na figura de Zorobabel, é Ele que vem trazendo essa selagem para a nossa vida. Existia uma promessa, e qual era a promessa? A promessa era que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e aconteceu. É engraçado que o nome Zorobabel significa a semente da Babilônia, aquele que é nascido da Babilônia, mas Deus muda todas as suas características, coloca como um governador agora para legislar, para trazer a paz, para trazer a bênção sobre Israel. Aquele que foi um dia determinado como a semente da Babilônia é aquele que vai trazer o juízo de Deus ao povo de Deus. E o próprio Jesus, como fechamento dessa palavra, eu não posso deixar de dizer, porque aquele sinal, aquela assinatura, foi o que nós celebramos aqui nessa noite. O sangue vertido na cruz foi a selagem que selou o que, Gesiel? A nossa liberdade em Cristo Jesus. Nós estávamos condenados como o povo que estava na Babilônia. Fomos libertos como aquele povo que estava na Babilônia por 70 anos. Chegamos agora na presença do Senhor, podemos configurar isso como a Jerusalém. Já temos o templo, temos a presença, precisamos acertar uma coisa, um comportamento, e através desse comportamento Deus vai prosperar. E a palavra que se revela para nós nos nossos dias é que, segundo Deus, por Zorobabel, ele abalaria céus e terra. E por Jesus, foi abalado céus e foi abalado terra. E eu não posso deixar de dizer para você nessa noite, mude essa atitude, chegue-se para Jesus, e Ele vai fazer o que precisa ser feito na sua vida e na sua história. Quem crê nessa palavra? Sobre os seus pés, por gentileza, permita-me orar pela sua vida. Há muitas promessas sobre as nossas vidas que demoram tempo para se cumprir. Há algumas promessas na nossa vida que
demora-se tempo para concretizar. Mas existem algumas coisas na nossa vida que é preciso uma atitude para que as coisas andem, as portas se abrem, os céus se abrem, comece a chover novamente, comece a frutificar a terra. E nessa noite eu gostaria de te convidar à frente, a você que precisa dessa única atitude, que você acha que é isso que está travando a sua vida, que é isso que está travando a sua história, que é isso que está travando em tudo que você faz. O que pode ser essa atitude, Gesiel? Essa atitude pode ser um perdão liberado para o pai, essa atitude pode ser um perdão liberado para a mãe, algo que você ainda aprende que não liberou. Pode ser algo no seu coração, um perdão que você precisa liberar para alguém. E eu quero que você entenda, quando você não perdoa, você está tomando um veneno para si. Mas quando você perdoa, você libera e começa a viver bem. Há pessoas nessa noite que precisam de apenas uma atitude. E Gesiel, se a atitude que eu preciso tomar é parar de falar mal da vida dos outros, é você que precisa fazer essa mudança. Gesiel, e se a atitude que eu preciso tomar nessa noite seja entregar-me totalmente para Deus, esse é o momento. E se a atitude que eu preciso tomar nessa noite é viver inteiramente para Deus, é você e Deus. E se a atitude que eu preciso tomar nessa noite é liberar quem me ofendeu, libere. Se a atitude que você precisa tomar nessa noite é deixar Deus entrar no seu coração. Gesiel, mas eu não consigo perdoar. Há um Deus que no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 29, diz que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele olhou para nós, sabendo do nosso pecado, sabendo das nossas falhas, sabendo dos nossos escorregões, sabendo das nossas fraquezas, e mesmo assim resolveu nos perdoar, nos amar, dar a vida por nós, para que nós sejamos salvos, libertos, transformados pelas palavras. Se você precisa tomar uma atitude nessa noite, eu quero te convidar à frente. Os pastores, evangelistas, diáconos, obreiros vão orar pela sua vida. E se essa atitude precisa ser tomada e você tomar, eu tenho que liberar uma palavra nessa noite. Assim diz o Senhor: ainda neste dia Deus abrirá o céu sobre a sua vida. Ainda neste dia Deus vai fazer as coisas mudarem na sua história. Então, se você acha que precisa dessa atitude de mudança, venha à frente. Gesiel, mas eu não consigo ter firmeza de pensamento. Um dia eu quero uma coisa, outro dia eu não quero. Um dia eu quero ser crente, outro dia eu já não quero. Precisa ter uma mudança de atitude. Existe um homem na Bíblia, citado no livro de João, no capítulo 15, no capítulo 21, a partir do verso 15, que, questionado por Cristo 3 vezes se ele amava Cristo, ele vai responder para Cristo: Cristo, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Mas porém a resposta para ele é assim: o Senhor sabe que eu te amo, mas eu não morreria por ti. E depois, quando Jesus o confronta dizendo: olha, quando você era jovem, você fazia o que queria, andava por onde queria, porém na sua idade, com o passar dos anos, você nem vai se vestir como quer. Alguém vai ter que pegar na sua mão para te guiar. E aí ele entende. E a partir do momento que ele toma essa atitude, primeira pregação 5.000, primeira pregação 3.000, segunda pregação 5.000, torna-se um ganhador de almas por causa de uma atitude. O povo de Israel tinha um templo, tinha a presença, mas precisava de uma atitude. Tomou a atitude, portas abertas em todas as áreas. Quem precisa tomar atitude nessa noite? Precisa tomar essa atitude? Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos, enquanto a equipe de louvor vai cantar um louvor, vai entoar um louvor, você vai orar, vai falar com Deus, vai se consertar com essa atitude, e creia que ainda nessa noite Deus vai mudar a história da sua vida, no nome de Jesus. Podem cantar. Vamos orar.
Deus, sobre cada coração, Senhor, que está clamando ao Senhor nessa noite, sobre cada coração, Senhor, que precisa tomar, Senhor, uma atitude, nós clamamos a Ti nessa hora, Senhor. Meu Deus, visualiza o coração. A Tua palavra nos ensina que Tu olha o coração, Tu olha o íntimo. Que nessa noite o Senhor possa olhar o coração do Teu povo, ver a necessidade e trazer, Senhor, ainda nessa noite como um sinal de emergência, como uma atitude, Senhor, imediata, que o Senhor possa trazer a bênção do Senhor nessa noite. No nome de Jesus, Deus abençoa.